O dia acabou, mas sua mente não para de perguntar: até quando, Senhor? Você orou tanto, esperou tanto, e nada mudou. As promessas de Deus parecem demorar uma eternidade. E talvez você veja outras pessoas recebendo exatamente o que você tanto deseja, enquanto você continua aqui, esperando, e isso só aumenta o peso no seu coração, a frustração, a vontade de desistir. Mas deixa eu te contar algo que vai transformar completamente como você encerra esta noite. O silêncio de Deus não significa ausência. Quando parece que Deus está demorando demais, Ele está trabalhando nos bastidores da sua vida. E o tempo de espera não é tempo perdido, é tempo de preparação, porque Deus nunca se atrasa. Ele trabalha no tempo certo. E o tempo dele é sempre perfeito. Esta noite, vamos mergulhar em Eclesiastes capítulo 3, onde aprendemos que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito, mostrando que até nas fases difíceis há um propósito, onde entendemos que a demora de Deus não é negação, mas preparação, revelando que Ele está movendo as peças nos bastidores, e onde descobrimos que nossos planos caem porque os planos de Deus são melhores, provando que a frustração pode ser redirecionamento divino. Prepare seu coração, porque você vai aprender a descansar no tempo perfeito de Deus. Tenho recebido inúmeros pedidos de oração e também muitos testemunhos, e isso enche meu coração de alegria, meus irmãos. Creio firmemente que Deus está realizando grandes milagres, pois essa obra que estamos fazendo nasce do coração dele. Por isso, peço que permaneça comigo até o final, e após a mensagem, vamos orar juntos e elevar um clamor poderoso, pedindo que Deus renove sua esperança na espera, te dê paciência sobrenatural e fé para crer que no tempo dele tudo se cumprirá perfeitamente. Nossa oração poderosa está a caminho, mas antes de elevarmos esse clamor juntos, quero que você entenda porque o tempo de Deus é diferente do nosso tempo, mostrando que Ele vê o quadro completo, enquanto nós vemos apenas um pedaço, como Deus trabalha nos bastidores enquanto esperamos, revelando que Ele está ajustando cada detalhe para o momento perfeito, e porque a espera não é castigo, mas preparação, provando que Deus está te moldando para receber o que Ele preparou. Fique até o final porque essa oração vai te dar paz para descansar enquanto espera. Nesta noite tranquila e sob a cobertura da graça e da vigilância de Deus, meu irmão e minha irmã, eu saúdo você com toda a paz restauradora e inabalável de Jesus Cristo, nosso Senhor. Me chamo Paulo Barbosa e a mensagem que Deus tocou no meu coração nesta noite é sobre descansar confiando no tempo perfeito de Deus, baseado em Eclesiastes capítulo 3. Hoje de manhã, nós caminhamos juntos pela última oração, onde aprendemos verdades poderosas da palavra. Se você ainda não assistiu aquele vídeo, volte e assista. Porque quando você aprende a confiar no tempo de Deus pela manhã, você também aprende a descansar na espera à noite. As duas andam juntas. E essa semana está sendo transformadora porque estamos mergulhando na palavra, aprendendo a viver cada dia confiando em Deus. Esta noite vamos caminhar juntos por Eclesiastes capítulo 3, versículos 1 a 13, onde descobrimos que para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito, mostrando que Deus estabeleceu tempos para nascer e morrer, plantar e colher, chorar e rir, onde aprendemos que Deus fez tudo apropriado ao seu tempo, revelando que Ele colocou em nosso coração o anseio pela eternidade, mas não conseguimos compreender completamente seus planos, e onde vemos que poder comer, beber e ser recompensado pelo trabalho é presente de Deus, provando que até na espera há bênçãos. Cada verdade vai trazer paz ao seu coração cansado. Agora, deixa eu te dizer uma coisa com toda a convicção do meu coração. Deus está prestes a renovar sua esperança nesta noite. Não é coincidência que você esteja aqui, no final deste dia exausto de tanto esperar. Deus conhece cada promessa que parece não se cumprir. Deus vê cada oração que parece não ser respondida. Deus sabe que você está no limite da sua paciência. E Deus não apenas sabe disso tudo, Deus vai te dar paz para descansar enquanto espera. Então, se você chegou agora por aqui, eu quero te fazer um convite. Se inscreve no canal. É só clicar no botão logo aqui embaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se.
No exato momento em que você clicar, seu nome completo será inscrito nesse canal, que é uma corrente de oração, e eu estarei orando, pedindo e clamando pela sua vida e declarando que Deus vai renovar sua esperança, te dar paciência sobrenatural e fé para crer que no tempo dele tudo se cumprirá perfeitamente. Aproveita também e aperta o símbolo de gostei aqui embaixo, porque é uma mensagem positiva para o YouTube e faz com que outras pessoas que também estão cansadas de esperar possam conhecer essa palavra que traz paz. E ativa aquele sininho que aparece ao lado, marcando a opção todas, para você não perder nenhuma oração poderosa. E eu agradeço por você compartilhar essa mensagem com outras pessoas. É muito importante que a palavra de Deus seja dividida, que mais vidas possam ser alcançadas e transformadas. Combinado? Então vamos lá, vamos dar início à mensagem de hoje mergulhando em Eclesiastes. Vamos começar lendo Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 a 8. A palavra diz assim: Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Presta atenção no que Deus está dizendo aqui. Para tudo, há uma ocasião. Há um tempo estabelecido por Deus para cada coisa na sua vida. Não é por acaso, não é aleatório. Deus estabeleceu tempos, e esses tempos são perfeitos. Você percebe que tem tempo para chorar e tempo para rir. Isso significa que a fase difícil que você está vivendo agora tem um tempo determinado. Ela não vai durar para sempre. Tem um tempo para chorar, mas também vai chegar o tempo de rir. Tem um tempo para prantear, mas também vai chegar o tempo de dançar. O problema é que quando estamos no tempo de chorar, parece que nunca vai chegar o tempo de rir. Quando estamos no tempo de plantar, parece que nunca vai chegar o tempo de colher. Mas Deus estabeleceu os tempos. E no momento certo, tudo muda. Agora olha o versículo 11 do mesmo capítulo. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Você entende o que isso está dizendo? Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Não ao nosso tempo, ao tempo dele. E mesmo que Deus tenha colocado em nosso coração o anseio pela eternidade, mesmo que desejemos profundamente as promessas dele, não conseguimos compreender inteiramente o que ele está fazendo. Isso explica tanta coisa. Explica por que você não entende por que a bênção demora tanto. Explica por que você não consegue ver o propósito da espera. Explica por que parece que Deus está em silêncio. Porque você não consegue compreender inteiramente o que ele está fazendo. Mas isso não significa que ele não está fazendo nada. Significa apenas que você não vê o quadro completo. É como uma criança que vê o pai segurando sua mão antes de atravessar a rua. A criança quer correr para a sorveteria do outro lado. Ela puxa, insiste, não entende por que o pai a segura. Mas o pai vê os carros vindo. O pai sabe que precisa esperar o sinal abrir. O pai tem uma visão que a criança não tem. Assim é Deus conosco. Nossa visão é limitada. Vemos apenas o agora, apenas o que está diante dos nossos olhos. Mas Deus vê o quadro completo. Ele vê o começo, o meio e o fim. Ele vê os perigos que não vemos. Ele vê as oportunidades que ainda não se abriram. E quando parece que ele está demorando, na verdade ele está nos protegendo, nos guardando, nos preparando. Você precisa entender algo fundamental que vai mudar completamente como você vê a espera. A demora de Deus nunca é negação. Quando Deus parece demorar, não é porque ele disse não, é porque ele está trabalhando nos bastidores da sua vida. Sabe quando você assiste uma peça de teatro? Sentado na plateia, você vê os atores no palco, mas não vê o que acontece nos bastidores. Não vê a preparação dos atores para entrar em cena, a montagem do cenário,
o ajuste perfeito do som e das luzes. Tudo isso acontece escondido, mas faz parte do espetáculo, e quando tudo está pronto, a cortina se abre e você vê algo maravilhoso. Com Deus é exatamente assim. Enquanto você espera, enquanto parece que nada está acontecendo, Deus está nos bastidores. Ele está preparando o cenário perfeito, está movendo as peças, está ajustando os detalhes, está alinhando as pessoas certas, está abrindo as portas certas, está criando as oportunidades certas, e quando tudo estiver pronto, no momento perfeito, ele vai agir. Pensa na história de José, vendido como escravo pelos próprios irmãos, jogado na prisão injustamente. Anos e anos esperando. José poderia ter pensado que Deus o havia abandonado, que as promessas tinham falhado. Mas enquanto José estava preso, Deus estava trabalhando nos bastidores. Deus estava movendo as peças para que José se tornasse o segundo no comando de todo o Egito. Estava preparando José para salvar milhares de vidas, incluindo a de sua própria família. Estava transformando toda aquela injustiça em testemunho do poder dele. E no tempo certo, tudo se cumpriu. No Salmo 84, versículo 11 está escrito: "O Senhor Deus não recusa nenhum bem aos que vivem com integridade." Repara na força desta promessa. Deus não recusa nenhum bem. Isso significa que se você ainda não recebeu o que pediu, não é porque Deus está te negando. É porque Ele está esperando o momento certo para te abençoar da melhor maneira possível. O bem que você está esperando não foi recusado, apenas está aguardando o tempo perfeito. Meu irmão, minha irmã, preciso pausar aqui e falar direto com o seu coração. Se essa palavra está tocando bem fundo em você, se você reconhece que está cansado de esperar, mas precisa renovar sua esperança e paz, eu te peço com todo o amor, aperta o símbolo de gostei aqui embaixo. Compartilha com 3 pessoas que você sabe que também estão esperando em Deus, se inscreva e ativa aquele sininho. Voltando agora com a mensagem central, meus queridos irmãos, tem outra verdade poderosa que você precisa entender sobre o tempo de Deus. Quando seus planos caem, é porque o plano de Deus é melhor. Em Provérbios, capítulo 19, versículo 21, está escrito: "Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor." Você faz planos cuidadosamente. Você traça caminhos, você se esforça. Você acha que sabe exatamente o que é melhor para você, mas às vezes esses planos desmoronam. A porta que você achava que ia abrir permanece fechada. O relacionamento que você achava que era certo termina. O trabalho que você achava que era perfeito não dá certo. E quando isso acontece, a frustração bate com força. Você se pergunta: Deus, eu fiz tudo certo, eu orei, eu jejuei, por que meu plano falhou? Onde eu errei? Mas é aí que você precisa mudar sua perspectiva. Quando seus planos caem, não é necessariamente porque você errou, é porque Deus tem algo melhor. Ele permite que seus planos falhem para te mostrar que Ele tem algo maior. O problema é que no momento, você não consegue enxergar isso. Você fica preso na frustração, na dor, sem perceber que Deus está te protegendo de algo ou te preparando para algo melhor. Tem um exemplo clássico disso na Bíblia: Sara e Abraão. Deus havia prometido que eles teriam um filho, mas o tempo foi passando. Sara estava ficando velha, e nada acontecia. Então Sara, impaciente, decidiu tomar o assunto nas próprias mãos. Ela deu sua serva Agar para Abraão ter um filho através dela. Sara tinha um plano, parecia fazer sentido, parecia ser a solução, mas aquele não era o plano de Deus. E o que aconteceu? Complicações, conflitos, dor, tensão familiar, sofrimento desnecessário. Foi só no tempo de Deus, quando Sara já estava velha demais para ter filhos naturalmente, que Deus cumpriu a promessa. Isaque nasceu. E todo mundo sabia, isso foi um milagre de Deus. Se Sara tivesse conseguido realizar seu plano, não teria havido milagre, não teria havido testemunho do poder de Deus. Isso te ensina algo fundamental. Quando você tenta apressar as coisas fora do tempo de Deus, você cria problemas que não deveriam existir. É como colher uma fruta verde. Se você pega antes de amadurecer, ela está dura, azeda, sem sabor. Você fica frustrado.
Mas se você espera o tempo certo, a fruta fica doce, saborosa, perfeita para ser saboreada. Assim são as bênçãos de Deus. No tempo dele, elas vêm maduras, completas, satisfatórias, perfeitas. Vale a pena esperar. E tem mais uma verdade essencial. Você precisa caminhar por fé, não por vista. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 está escrito: vivemos por fé e não pelo que vemos. Isso significa que você não pode deixar que o que você vê ou sente determine sua confiança em Deus. As circunstâncias podem estar dizendo que é impossível. Seus olhos podem estar vendo portas fechadas. Seus sentimentos podem estar gritando que não vai dar certo. Mas a fé diz outra coisa. A fé diz: Deus está no controle. A fé diz: no tempo dele tudo vai se cumprir. A fé diz: vale a pena esperar. A fé diz: ele é fiel. Pensa em Pedro andando sobre as águas. Enquanto ele manteve os olhos fixos em Jesus, ele conseguiu fazer o impossível. Ele andou sobre as águas. Mas quando ele olhou para as ondas ao redor, para o vento, para o mar agitado, ele começou a afundar. Isso mostra exatamente o que acontece conosco. Quando mantemos os olhos em Jesus, quando confiamos no tempo dele, nós atravessamos os impossíveis. Mas quando tiramos os olhos dele e começamos a focar nas circunstâncias, começamos a afundar na dúvida, no medo, na ansiedade. Em Hebreus capítulo 11, versículo 1, está escrito: a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é acreditar que Deus está no controle mesmo quando as evidências sugerem o contrário. É ter confiança de que mesmo quando você não consegue ver o caminho à sua frente, Deus já traçou esse caminho e está te guiando por ele. E no Salmo 27, versículo 14 está escrito: espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Você percebe que esperar no Senhor exige força e coragem? Não é fácil, não é passivo. Esperar é um ato ativo de fé. É continuar orando mesmo quando parece que Deus não responde. É continuar crendo mesmo quando as circunstâncias não mudam. É continuar caminhando mesmo quando você não vê o resultado ainda. E Deus promete: quem espera nele não será envergonhado. No tempo certo, você verá a fidelidade de Deus. No momento perfeito, você verá as promessas se cumprirem. Tem mais. Às vezes, no tempo de espera, Deus pode te surpreender com bênçãos inesperadas exatamente quando você menos espera. Lembra do milagre da pesca? Os discípulos, pescadores experientes, tinham trabalhado a noite toda, o melhor momento para pescar, e não pegaram nada, nada mesmo. Estavam exaustos, frustrados, sem esperança. Já tinham limpado as redes. A pescaria estava terminada, mas Jesus apareceu e deu uma ordem que contrariava toda a lógica: lancem as redes novamente. Era meio-dia. Horário péssimo para pescar. Eles já tinham tentado e falhado, mas Pedro, em um ato de fé, disse: sobre a tua palavra lançarei as redes. E as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se romper. A bênção foi tão abundante que precisaram chamar outros barcos para ajudar. Quando tudo parecia perdido, quando já tinham desistido, Deus trouxe a bênção, e ela foi surpreendente, abundante, inesperada. Isso te mostra, no tempo de Deus, as bênçãos vêm de forma que só Ele poderia fazer. Vêm de maneira que todo mundo sabe. Isso foi Deus. Em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, Deus diz: eu sei que planos tenho para vocês, planos de fazer-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Isso é uma promessa. Deus tem planos para você. E esses planos são de prosperidade, não de dano. São planos de esperança e futuro. Mesmo que você não veja agora, mesmo que pareça que nada está acontecendo, Deus está trabalhando nesses planos. E no tempo certo, tudo vai se revelar. Eu profetizo sobre sua vida que você vai ver o tempo de Deus se cumprir. Eu declaro que a espera não foi em vão. Eu decreto que 2026 é o seu ano de colheita no tempo perfeito. Que 2026 é o ano em que você vê as promessas se cumprirem. Agora, antes de começarmos a orar, eu preciso que você entenda algo muito importante. Eu não vou apenas orar por você, eu vou orar com você.
e eu quero que você ore junto comigo. Feche os olhos agora e concentre-se nesta oração. Sinta Deus renovando sua esperança, te dando paciência sobrenatural, enchendo você de paz para descansar enquanto espera. Porque quando 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele prometeu que estaria no meio. Está escrito no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quando você concorda comigo em oração, há um poder multiplicado. Então não seja apenas ouvinte passivo, seja participante ativo. Ore junto comigo, porque essa oração não é só minha, é nossa. Senhor Jesus, nesta noite eu venho buscar paz para descansar. Eu venho interceder por mim e por cada irmão e irmã que está me ouvindo agora. Senhor, sobre nossas vidas, sobre nossas promessas que parecem demorar, sobre todas as orações que parecem não ser respondidas, nós reconhecemos: Teu tempo é perfeito, Teus planos são melhores. Tua vontade prevalece. Perdoa-nos, Senhor, por tantas vezes sermos impacientes, por querermos apressar Teus planos, por duvidarmos quando as respostas demoram. Senhor, Tu estabeleceste tempos para todas as coisas. Tempo de plantar e tempo de colher, tempo de chorar e tempo de rir, e Tu fizeste tudo apropriado ao Teu tempo. Nós declaramos agora: a demora não é negação, Tu estás trabalhando nos bastidores, Tu estás preparando tudo, Tu sabes o momento certo. Senhor, quando nossos planos caírem, ajuda-nos a entender que Teus planos são melhores. Quando a frustração vier, que confiemos que Tu estás nos redirecionando para algo maior. Dá-nos paciência sobrenatural para esperar, força para não desanimar, fé para continuar crendo, coragem para perseverar. Senhor, ensina-nos a caminhar por fé e não por vista. Que não olhemos para as ondas, mas para Ti. Que não afundemos focando nas circunstâncias, mas que mantenhamos os olhos fixos em Ti. Então, Senhor, sobre cada promessa que ainda não se cumpriu, nós confiamos. Filhos, confiamos. Casamento, confiamos. Saúde, cura, finanças, trabalho, sonhos, em tudo confiamos no Teu tempo. Renova nossa esperança esta noite, fortalece nossa fé, dá-nos paz para descansar, que no tempo certo vejamos Tuas bênçãos, que no momento perfeito Tuas promessas se cumpram. Obrigado, Senhor, porque Teu tempo é perfeito, porque a espera não é em vão, porque vale a pena confiar em Ti, porque Tu nunca falhaste e não vais falhar agora. Em nome de Jesus, esperamos com fé e descansamos com paz. Amém. Meu irmão, minha irmã, talvez você tenha promessas muito específicas que parecem demorar uma eternidade. Pode ser filho que não vem, casamento que não acontece, cura que não chega, trabalho que não aparece, sonho que não se realiza, e você está no limite da paciência. Eu quero te convidar a deixar aqui nos comentários o pedido que está no seu coração, aquela promessa que você está esperando se cumprir no tempo de Deus. Deixa ali embaixo, porque quando a igreja se une em oração, algo poderoso acontece. Eu vou orar especificamente por você, e milhares de irmãos também vão interceder pela sua vida. É uma corrente de fé que fortalece a todos. A palavra diz no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 12: Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Então deixa ali embaixo o que está pesando no seu coração. Pode ser uma frase curta, simples, mas sincera. Vamos levar isso juntos diante de Deus e clamar para que no tempo perfeito dele tudo se cumpra. E agora, meu irmão, minha irmã, você acabou de renovar sua esperança. Mas eu preciso te perguntar: você já entregou sua vida para Jesus? Porque essa paz para descansar enquanto espera, essa paciência sobrenatural, essa confiança no tempo de Deus, tudo começa com aceitar Jesus como Salvador. Jesus é quem te dá força para esperar. Jesus é quem renova sua esperança. A vida abundante está em Jesus. Se você ainda não fez isso, esse é o momento. Repita comigo: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego a Ti a minha vida e peço que faça morada em mim, porque
Só o Senhor pode fazer restituição em mim. Perdoa os meus pecados, pois, a partir de agora, eu entrego a minha vida e, com meu coração e meus lábios, eu professo que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. Escreve meu nome no livro da vida e que, a partir de hoje, o Senhor transforme toda tristeza em alegria, toda inquietação em paz. Eu oro, confesso e agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai amado, eu te agradeço por esta alma preciosa que acabou de entregar a vida para ti nesta noite. Que ela durma esta noite com esperança renovada, paz no coração, fé fortalecida, abençoa abundantemente. Enche do Espírito Santo. E para todos que já te conhecem, dá paciência para esperar, sabedoria para confiar, paz para descansar sabendo que no teu tempo tudo se cumprirá. Que esta noite seja marcada como noite de renovação de esperança, de fé fortalecida, de descanso na certeza do teu tempo perfeito. Em nome de Jesus, amém e amém. Antes de você descansar, se essa palavra tocou seu coração, deixa um like, compartilha com quem precisa, e se quiser, deixa nos comentários o que Deus está fazendo na sua vida. Se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder as próximas orações. Descanse em paz. Amanhã às 5h15 da manhã, nova oração do dia. Que Jesus te abençoe. Que a paz de Deus guarde teu coração. 2026 é ano de colheita no tempo perfeito. Amém. Durma sabendo que para tudo há um tempo, e Deus fez tudo apropriado ao seu tempo, que a demora não é negação mas preparação nos bastidores, e que quando seus planos caem é porque os planos de Deus são melhores, confiando que no tempo perfeito dele, todas as promessas se cumprirão. A paz de Jesus sobre você. Amém.